Fala galera, curso de análise sintática. Agora vamos falar dos termos integrantes da oração. São aqueles termos que complementam, que dão sentido a outros termos da oração. Então nós vimos inicialmente os termos essenciais da oração, que são o sujeito e o predicado. Como reconhecer o sujeito, os tipos de sujeito, como reconhecer o predicado e os tipos de predicado. Agora o nosso foco está voltado para os termos integrantes da oração, que são os termos que dão sentido a outros termos. Então, quais são os termos integrantes da oração? São 4 os termos integrantes da oração. São eles: o objeto direto, o objeto indireto. O objeto direto e o objeto indireto, que são chamados também de complementos verbais, porque eles dão sentido a verbos, eles complementam o sentido de verbos. Por isso eles são chamados de complementos verbais. Outro termo integrante da oração é o complemento nominal. Complemento nominal que dá sentido e complementa nomes. E o outro termo integrante da oração é o agente da passiva. Portanto, então, temos que os termos integrantes da oração são 4. Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e o agente da passiva. Essa aula de apresentação dos termos integrantes da oração, na sequência faremos uma aula para cada um desses termos. O objeto direto, então ele complementa um verbo transitivo direto. Ele dá sentido a um verbo transitivo direto. Por que o nome é objeto direto? Porque nesse caso de objeto direto, o verbo se liga ao seu complemento sem preposição. Em geral, sem preposição. Então essa é a regra geral do objeto direto. Ela faz a ligação entre o verbo transitivo direto e o seu complemento sem preposição, ou seja, de forma direta. Olha o exemplo aqui, ó. Anderson, que é o sujeito, vendia livros. Vendia é o verbo, é um verbo transitivo direto. Quem vende, vende algo, não precisa de preposição. Então, se ele vende, não precisa de preposição, é um verbo transitivo direto. Logo, o complemento dele é um objeto direto. Um objeto direto. Beleza? Então, objeto direto. Ele complementa, então, aqui é livros, ó, o objeto direto. Ele complementa o sentido de um verbo transitivo direto. Imagine que eu fale para você assim, ó, Anderson vendia. Pô, Anderson vendia fica esquisito, né? Fica faltando uma informação. Então, nesse caso, se eu falar Anderson vendia e está faltando uma informação, esse verbo vendia está precisando de um complemento. Esse complemento sem preposição é o objeto direto. Tranquilo? Porque o verbo é um verbo transitivo direto. Muito parecido com ele vai ser o objeto indireto. Só que o objeto indireto, ele complementa o sentido de um verbo transitivo indireto. Aqui está faltando o i, ó. É um verbo transitivo indireto. Então, o objeto indireto complementa o sentido de um verbo transitivo indireto. Tem o i aqui, ó. Verbo transitivo indireto. E o que é o verbo transitivo indireto? É um verbo que precisa de um complemento com preposição. Com preposição. Olha o exemplo. Anderson, que continua sendo o nosso sujeito, responde. Quem responde, responde a alguém. Quem responde, responde a alguém. Ele respondeu a todos. Esse a, que é uma preposição exigida pelo verbo, esse a, então, ele é uma preposição exigida pelo verbo. Então, ele introduz um objeto indireto. Então, o objeto indireto, ele é introduzido por uma preposição. E essa preposição, ela é solicitada pelo verbo transitivo indireto. Beleza? Então, verbo transitivo indireto pede uma preposição. Essa preposição vai introduzir o objeto indireto. Beleza? Então, o objeto direto não é introduzido por preposição. O objeto indireto é introduzido por preposição. Essa preposição é exigida pelo verbo. Beleza? Então, próximo aqui é o complemento nominal.
O complemento nominal, ele complementa, ele dá sentido a substantivos, adjetivos e advérbios. Então, o complemento nominal é o complemento de um nome. O que é nome na língua portuguesa? Na língua portuguesa, nome é substantivo, adjetivo e advérbio. Então, o complemento nominal é um termo na oração que vai complementar o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. Olha o exemplo. Agiu contrariamente, contrariamente é um advérbio. Como que eu sei que contrariamente é um advérbio? Porque ele tem esse sufixo formador de advérbio, mente. Mente, contrária, contrariamente, de forma contrária, é um advérbio de modo. Então, se isso aqui é um advérbio, esse cara que complementa o sentido desse advérbio é chamado de complemento nominal. CN, complemento nominal. Tranquilo, então? Então, o complemento nominal, ele vai complementar, ele vai dar sentido a um substantivo, a um adjetivo ou então a um advérbio. No exemplo que eu trouxe, é um advérbio. E o complemento nominal, ele sempre virá introduzido por preposição. Essa preposição aqui é o a. Contrariamente a, ao esperado. Então eu tenho que esse a é uma preposição. Esse ozinho aqui do lado, fazendo ao, essa combinação ao, o a é preposição e o o é o artigo. Tranquilo? Então, a preposição, o artigo. Então, o complemento nominal, ele é introduzido por uma preposição, sempre. E sempre complementando o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou então de um advérbio. No exemplo aqui, um advérbio, porque tem o mente, que é sufixo formador de advérbio. O próximo termo integrante da oração é o agente da passiva. O agente da passiva é aquele cara que executa a ação do verbo na voz passiva. O que é a voz passiva? A voz passiva é quando o sujeito sofre a ação do verbo. O sujeito está sofrendo a ação. É voz passiva. Bom, se o sujeito está sofrendo a ação, alguém está praticando essa ação. Alguém está realizando essa ação. Quem realiza essa ação, então, na voz passiva é chamado de agente da passiva. Tranquilo? Então, na voz passiva, o sujeito sofre a ação. Se ele sofre a ação, é porque alguém está praticando essa ação. Aquele que pratica essa ação na voz passiva chama-se agente da passiva. Então, olha o exemplo. O gol foi anulado. Então, o sujeito é o gol. O gol foi anulado pelo juiz. Pelo juiz é o agente da passiva. Ele agiu. Foi o juiz quem agiu na voz passiva. O gol foi anulado. O gol sofreu a ação de ser anulado. E quem praticou essa ação de anular o gol? O juiz, o agente da passiva. Então, o agente da passiva é o cara que pratica a ação do verbo na voz passiva. É o que pratica a ação na voz passiva. Aqui, o gol foi anulado, o gol sofreu a ação. Ele sofreu uma ação que foi realizada pelo juiz. O juiz é o agente da passiva. Então, pessoal, os termos integrantes da oração. Objeto direto complementa o sentido de um verbo transitivo direto. Não é introduzido por preposição. O objeto indireto completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Então, ele é sempre introduzido por preposição. O complemento nominal, ele vai completar o sentido de substantivo, adjetivo ou advérbio. E o complemento nominal sempre é introduzido por preposição. E o agente da passiva é aquele cara que pratica a ação do verbo na voz passiva. Beleza, galera? Então, tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, dá o print.